Fala galera do Code AM, ArcGIS 90 aí com mais um tutorial de desenvolvimento web para vocês. E o vídeo de hoje vai ser sobre arrays em JavaScript, mais especificamente quais funções você pode estar aplicando aí no seu array, seja ele de números ou de strings ou qualquer valor que você esteja lidando aí. E como fazer então algumas iterações bem legais e bem simples com o seu array, seja no caso filtrando algum valor ou realizando alguma operação aí múltiplas vezes para cada elemento do seu array, tá ok? Esse curso, esse episódio, essa aula, vamos dizer, vai ser bem simples. Eu vou estar utilizando aqui o console para quem não tem muita prática, às vezes muita gente não sabia, mas você pode programar JavaScript diretamente no seu browser, no seu navegador, seja ele no Chrome ou no Firefox ou até no Internet Explorer também. Você sempre vai ter aqui uma opção console quando você abrir os seus opções de desenvolvedor, né? Aí você clicando com o botão direito na página, você pode clicar, por exemplo, em inspecionar. No caso do Google Chrome, você vai ter essa barra aqui de opções. E com ela você pode, por exemplo, clicar em console e você pode usar aqui qualquer função do JavaScript, por exemplo, console.log teste, e você dando um enter, ele vai simplesmente rodar esse valor teste, então imprimir na tela para você. Com o Ctrl L você pode limpar o console, então eu vou utilizar aí então um espacinho aqui da nossa página, que é inclusive o nosso blog. Para quem não conhece, o CodeM também tem um blog agora com notícias de vários assuntos aí de programação ou de novidades dos esportes ou também de jogos ou novidades de eletrônicos em geral. Fica a dica aí para você dar uma olhada em todos os nossos vídeos, não todos por enquanto ainda não, mas em breve vários vídeos do canal também vão estar disponíveis no blog, e tem alguns artigos bem legais também que você pode estar analisando aí e dando uma lida, tá ok? Então fica a dica aí para você acessar o nosso blog. Eu vou então começar aqui no nosso console, como eu já expliquei. Vou falar um pouco primeiro do map. O map é uma função que vai realizar uma certa operação para os elementos do seu array. Então eu tenho, por exemplo, um valor, vamos dizer 1, 2, 3, 4, 5. Vou declarar um array dessa forma, então com os colchetes. Eu posso dar então ponto e chamar qualquer função então do prototype do array, que é no caso então o map, por exemplo. Eu vou abrir parênteses e aqui dentro do map então eu vou explicar qual vai ser a função que vai rodar dentro do meu array. Então eu vou chamar uma function, vamos começar primeiro só abrindo e fechando aqui o parênteses, abre e fecha chaves também e fechando o parênteses. Então simplesmente primeiro definindo aqui o formato da função. Agora você pode dar, por exemplo, um Shift Enter para abrir isso aqui e ter um pouquinho mais de espaço aqui para trabalhar. Dentro desse function eu vou receber um argumento que vai ser, no caso, qual valor que eu estou iterando nesse momento. Então eu vou colocar um nome simbólico aqui, por exemplo, valor. Você pode colocar qualquer nome que você quiser. Então aqui passando esse valor, eu posso então agora aqui dentro das chaves realizar a operação então que eu quero que ocorra para cada um dos elementos do meu array. Então nesse meu array 1, 2, 3, 4, 5, vamos supor, eu quero simplesmente imprimir o valor do array. Então vou passar aqui um console log e eu vou passar então o valor que, no caso aí, cada vez que eu rodar para cada elemento do meu array, eu estou rodando essa mesma função. Obviamente o valor vai aí assumir a cada turno um dos elementos desse array. Então a expectativa é, se tudo der certo, é que a cada turno ele vai imprimir então com um console log valor, e valor no caso assume cada um dos meus elementos do meu array. Então essa função vai rodar 5 vezes e vai imprimir o valor de 1 a 5. Agora eu dei o enter aqui, como você pode ver, ele imprimiu 1, 2, 3, 4, 5. Tá ok? Da mesma forma eu posso agora colocar um pouquinho de lógica aqui, por exemplo, colocar um valor mais 1, ele vai então receber esse valor e vai adicionar o valor 1. Eu vou então imprimir cada vez o 1, 2, 3, 4, 5, cada um dos valores com o valor mais 1, certo? Então, dando agora um Ctrl L para limpar aqui, vou aumentar um pouquinho o nosso espaço. Esse foi o map, então a primeira função. Agora vamos falar um pouquinho do filter. O filter, ele é muito bacana, como o próprio nome já diz, uma tradução rápida do inglês para o português, é um filtro que vai então analisar uma certa condição dentro da sua função e retornar, no caso,
o valor, ele vai adicionar esse valor para a resposta se ele passar nessa condição. Então, eu estou passando um array dentro do meu filtro, cada elemento do array vai ser avaliado pelo filtro, e se a condição passar para esse valor, o valor vai fazer parte da minha resposta. Então, eu quero checar, por exemplo, para o meu array, quais valores que são assim, maiores do que 1, por exemplo. Então, no caso aí, um programador que não conhece a função filter, ele ia fazer um for loop, ia iterar de elemento por elemento, verificando a posição i igual a 0, i igual a 1. Se for maior que 1, adicione esse valor na resposta e imprimir a resposta no final. Então, você vai criar um bloco aí de 10 linhas de código para fazer um simples filtro, que você pode fazer usando essa função que já existe aí do JavaScript. Então, eu vou fazer simplesmente um retorno com return dentro da função e valor maior do que 1. Simplesmente isso, colocar um ponto e vírgula aqui e dei o enter, pronto. Ele vai retornar, então, se você criar então uma variável, por exemplo, var resposta igual a tudo isso que eu coloquei aqui antes, você pode depois chamar resposta e, resposta, coloquei aqui errado, desculpa, mas está aí. Então, a minha variável que eu coloquei como para receber o retorno desse filtro, ela vai conter aí todos os valores que passaram no filtro, tá ok? Então, super fácil, super prática a função filter do array. Você pode aí facilitando e diminuindo bastante o seu código para realizar essas pequenas operações. Vamos agora para o terceiro e último caso, que é o reduce. O reduce é aí um pouquinho mais complexo, mas também muito legal. Ele vai então retornar um valor só, que é o conjunto final de tudo que foi feito, de todas as iterações. Então, se eu passar um contador, por exemplo, eu quiser o valor total do meu array, da soma dos elementos do array, eu posso usar o reduce, que vai estar acumulando a cada turno e me retornando no final o valor total. Se eu quiser passar uma condição igual ao valor maior que 1, ele vai fazer esse teste para todos os elementos, e se passar para todos, ele faz então para quem conhece aí lógica, ele vai fazer um AND lógico, então vai olhar todos os elementos, se for verdade para todos, ele retorna verdade, se falhou para um deles, ele vai retornar false. Então, se eu der um enter agora, obviamente que para o elemento 1, ele não é maior que 1, então deu false, então ele quebrou os outros elementos. Se eu colocar maior que 0, todo mundo vai satisfazer a condição, então vai retornar true. E como opção, agora eu vou dar um Ctrl L aqui, uma opção que você tem também é ir sempre verificando então o seu acumulador. Então, eu vou chamar aqui acumulador como um dos parâmetros aqui da minha função. Então, para cada turno eu vou botar o acumulador, que é o valor total, e o valor decorrente, recorrente, que eu estou passando na função. Então, cada turno do reduce, ele vai guardar o acumulador e vai somar com o valor que eu estou rolando. Então, o primeiro vai ser 0 mais 1, vai guardar no acumulador 1. No segundo turno, 1 mais 2, vai somar 3 e vai guardar no acumulador. Então, a cada turno que eu chamo a função, meu acumulador está sendo tá pegando aí o valor da rodada anterior e está somando junto no final. Ou seja, quando eu terminar esse array, eu vou ter o meu total de elementos, que, se der tudo certo, vai ser 15. Então, 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, ele retornou aí então minha contagem final. Se você simplesmente quiser passar um filtro para verificar se algo é verdade ou falso, você só precisa então o valor no caso, mas se você quiser ir somando algum valor, você pode usar então aí o acumulador. Isso também vale para string, por exemplo. Se eu quiser concatenar meu array de strings, eu posso passar string por string e fazendo uma soma aí, string 1 mais string 2, no segundo turno string 1, 2 mais string 3, terceiro turno string 1, 2, 3 mais string 4 e assim por diante. E você também tem aí essa praticidade, tá ok? Então, tá aí, fica aí a dica, o reduce, o filter e o map, 3 funções muito legais do JavaScript que vai dar uma otimizada muito legal no seu código aí. Então, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Fique ligado aí no nosso blog e no nosso canal também para mais vídeos de JavaScript e desenvolvimento web. Falou, galera, um abraço.